Olá, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aqui continuando as nossas conversas sobre esse assunto que é o crescimento pessoal, a transformação pessoal, através do conhecimento, da gente descobrir qual é mesmo o código que desvenda a maneira como a gente vive, a maneira como a gente sente, a maneira como a gente pensa. Eu já quero começar agradecendo, porque essas conversas dessa semana têm tido muito boa repercussão, as pessoas estão perguntando bastante, estão fazendo assim comentários sobre como isso tem feito cada uma delas refletir sobre sua maneira de agir, caminhar no mundo. Todos nós podemos ter uma caminhada no mundo, todos nós vamos deixar aqui uma marca, um legado. Então eu pergunto a vocês, qual é a marca que você quer deixar nesse mundo que você vive? Quando você não estivermos mais aqui, o que a gente vai ter deixado? Não estou falando de deixar uma estátua, não estou falando de deixar um patrimônio. Estou conversando com vocês aqui sobre o que vamos deixar reverberando nos círculos por onde nós andamos. A impressão que a gente deixou no mundo, a forma com que a gente interagiu com essas pessoas, é uma coisa que fica muito patente na minha cabeça quando eu conheço alguém, seja no trabalho, seja nos círculos de amizade, ou quando eu convivo com família. Eu procuro pensar o que eu posso deixar aqui nessa relação, ainda que seja transitória, de uma boa impressão, um bom exemplo. Então existe sim uma maneira muito simples e poderosa da gente deixar um legado, semear algo muito bonito. E essa maneira simples é do que trata a psicóloga norte-americana Kay Pranis, o seu colega, o Marshall Rosenberg, e eles falam da comunicação não violenta. Eu gosto de chamar assim de comunicação pacífica, ou uma voz pacífica. Uma voz que dentro de nós clama por resoluções de conflito, clama por ser mais tranquilo. Quem aqui pode dizer verdadeiramente que quando fala de uma voz, fala de um lugar assim de harmonia, de tranquilidade, fala de jeito manso? Eu tenho um amigo que ele diz uma coisa muito simples, assim, com jeitinho, a gente chuta até as canelas dos amigos. O que isso quer dizer? De uma maneira amiga, de uma maneira pacífica, a gente diz, como uma música do Roberto Carlos fala, as verdades abertas, aquilo que é preciso ser dito, mas sem machucar, sabe? Sem apontar um dedo e sair distribuindo responsabilidades e desafetos. Então, isso é possível de se fazer. Isso é uma coisa muito tranquila. Eu posso falar aqui com um sorriso aberto, com o rosto aberto para vocês, ou eu posso falar num tom mais pesado. Parece uma bobagem, mas eu falo para vocês, não acreditem no que eu estou falando, façam isso. Quando derem um bom dia, dê um bom dia a todos, não só para as pessoas que você conhece. Dê um bom dia com um sorriso, olá, tudo bem? Quando alguém estiver do teu lado, que ela sinta que ela é o foco verdadeiro da tua atenção. Hoje a gente vai para os lugares, as pessoas estão mexendo nos celulares, e isso é muito chato, porque será que a gente está ali integralmente, 100%, ouvindo aquela pessoa, ouvindo sem crítica, ouvindo sem rebater? Porque muitas vezes um amigo de verdade também vem falar as verdades para a gente do que a gente não está fazendo direito. E é preciso a gente ter uma humildade e um coração aberto. Eu falei já disso aqui nas outras lives, a importância da gente abrir o coração para o novo. E muitas vezes o novo é uma nova maneira de ouvir aquilo que a gente precisa ouvir e uma nova maneira de falar aquilo que a gente precisa falar. John Gray, que escreveu aquele clássico, um livro assim, um best-seller, não vou chamar de um clássico ainda porque não temos 200 anos da publicação. Mas ele escreveu um best-seller que diz que o título é Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Nele, basicamente, ele atribui essa figura de linguagem dizendo que um homem e uma mulher são de planetas diferentes, porque eles falam línguas diferentes, eles veem o mundo de maneira diferente. E é verdade. O cérebro masculino, ele é mais cartesiano, ele é mais, assim,
matemático, se você chegar para um homem e falar para ele assim, rapaz, estou com um problema, poxa vida, o jeito dele ser empático é esse aqui, rapaz, faz isso, isso e isso e está resolvido. Pronto. É o jeito que ele demonstra como ele se importa contigo. Ele resolve o teu problema como se fosse o dele. Quando você conversa com uma mulher, eu venho de uma casa que tinha 8 pessoas, 6 eram mulheres, e elas te acolhem, elas te ouvem e falam assim, poxa vida, eu imagino como isso deve estar sendo chato para você. Elas não oferecem uma solução. Então, vê que diferente, né? Então, todos os dois querem te aliviar, querem deixar você melhor, querem te mostrar que estão ali por você. Um diz de um jeito, outro diz do outro, né? Então, qual é o conselho que ele dá muito nesse livro dele? Ele fala o seguinte, quando você ouvir, preste atenção no que está sendo dito e não na forma como está sendo dito. Ou seja, se a pessoa não encontrou um outro jeito e está falando aquilo com raiva, está falando aquilo com, sabe, no meio de uma emoção turbulenta, desconta toda a parte do jeito que ela está falando e fica só com aquilo que ela estiver falando. Então, se ela está falando, o que ela disse? E outra, que eu acrescento aqui, como pelos estudos de Kay Pranes e Marshall Rosenberg, que é o seguinte, um verdadeiro escutador, um acolhedor, ele vai escutar isso sem projetar a próxima fala. Olha, Alexandre, você fez uma coisa que não é legal, e eu já estou aqui na minha cabeça. Não, mas eu vou dizer que eu fiz isso, isso e isso, porque foi por causa disso, disso e disso. Eu vou dar todas as minhas justificativas. Mas será que eu estou ouvindo o que a pessoa está querendo me dizer? E a outra coisa que ele diz é quando você falar alguma coisa, preste atenção mais no jeito que você fala do que propriamente naquilo que você está falando. Porque às vezes o jeito machuca, o jeito distancia, o jeito ofende. Eu mesmo uma vez escutei uma pessoa falar assim, nossa Alexandre, você fala de um jeito tão calmo, mas você fala umas coisas tão fortes. Aquilo me despertou, sabe? Eu falei, poxa, eu não imaginava, eu achava que se eu ficasse um pouquinho mais calmo, assim, né, um jeito sereno, mas ela me botou ali bem claro, falou, olha, você tá meio que enfiando um espetinho na pessoa, bem devagarinho, com um sorriso no rosto, né? Então existem essas coisas. É como a gente estava falando da vez passada aqui, falando sobre o propósito, é preciso ter isso no propósito da gente. Quando a gente interagir com as pessoas, saber que eu estou semeando um carinho, uma paz, com verdade, não estou mentindo para ninguém. Então, Marshall Rosenberg foi um psicólogo americano que fez as bases da comunicação não violenta, e ele me ensinou uma coisa no trabalho dele, que é muito interessante. Quando alguém explodir de raiva com você, quando alguém lhe falar as coisas muito difíceis, quando alguém chegar de um jeito que você fala, meu Deus, que pessoa reprovável, pense o seguinte, para todo comportamento existe uma necessidade sendo atendida. Eu já falei disso aqui sobre a mente, né? A mente, ela se comporta de um jeito para atender as necessidades que foram geradas dentro daquilo que a gente já viveu. Então, quando alguém tem uma fala muito dura, quando alguém tem uma pessoa assim, que comete um ato antissocial, uma coisa terrível contra você, aquele ato fala muito mais sobre o que ela está sentindo e do que ela precisa, do que propriamente da pessoa que ela é. Existem pessoas que, às vezes, em determinados momentos, cometem atos terríveis. E, no entanto, foram atos, às vezes, desesperados, atos de necessidade de uma sobrevivência, e que a gente tem dificuldade de olhar, porque a nossa comunicação, o nosso jeito de interagir com o mundo, ainda não é um jeito tão pacífico quanto podia ser. Então, é importante que a gente tenha consciência que a nossa voz transforma. Ela transforma o lado de dentro, ela transforma o lado de fora, e a nossa voz reverbera aquilo que a gente diz, a mensagem que a gente leva para o mundo, mesmo que seja de uma forma muito simples, ela reverbera nas pessoas.
Existem estudos que mostram, assim, quando as pessoas vão trabalhar, elas são recebidas com um bom dia, com um sorriso, e aí avalia-se o desempenho daquelas pessoas ao longo do dia. E fazem o contrário também, não cumprimentam, e na outra vez ela é recebida com uma crítica. Então, o comportamento de todo mundo muda de acordo com aquilo que a gente interage. Então, é importante um sorriso, é importante a gente escutar de um amigo: ô rapaz, quanto tempo, que saudade que eu estava de conversar com você. A gente não se esquivar da oportunidade, não é sair por aí elogiando todo mundo, mas é tão legal quando alguém diz pra gente assim: cara, eu gosto tanto de ser teu amigo, que bom que você está aqui, olha que coisa boa você fez aqui, olha que legal, cara, que bom. Ou então, por nada, de chegar e simplesmente demonstrar que o valor daquela pessoa está simplesmente na presença dela. E que quando ela não está, você também sente falta. Eu tenho aqui algumas pessoas que eu estou vendo que são meus amigos. Então, eu fico muito feliz que eles estão aqui num sábado de manhã. Eu estou aqui em 10 graus de frio em Curitiba para dizer a vocês isso. Deixem o seu legado no mundo todos os dias, com uma música que você canta, com um bom dia que você dá. Você pode compor uma melodia de paz nas pessoas. Você pode ter um ouvido acolhedor. Você pode ter uma voz pacificadora. Isso tudo começa dentro da gente. A gente precisa se pacificar por dentro, sabe? A gente tem que, de certa forma, desistir de tudo aquilo que não é bom na gente. Desista. Você não precisa de nada disso. Sinceramente, não precisa. Sabe por que você sustenta, às vezes, algum comportamento que lhe incomoda, guarda uma mágoa, enfim, fica ali cutucando aquela raiva, aquela ferida? Porque é isso que muitas vezes a mente faz. Isso é um mecanismo de sobrevivência. A gente lembrar de uma coisa que não foi boa, para a gente não viver de novo. Mas, às vezes, esse mecanismo ele acaba engolindo a gente. Que é aquilo que eu falei, que é o sequestro insular. Uma área do cérebro faz com que você só fique pensando e lembrando e imaginando coisas que não são legais para você. Aí sabe o que você faz? Canta uma música. Qual a música que você gosta? Eu gosto muito daquela... Ah, meu Deus, agora me faltou o nome, mas essa é aquela que fala: prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. É 1 minuto e meio que você cante uma música, já é bom. Se você gosta de tomar um cafezinho quietinho, no silêncio, tome. Se você acha que o que muda o teu humor é ligar para aquele teu amigo, para tua amiga, é ver uma foto dos seus filhos quando pequenos, isso é importante, é importante. Mas eu aconselho vocês, no dia de hoje, pensarem sobre isso. O quanto da voz de vocês é realmente pacífica. Quando vocês falam, será que a gente não está apontando os dedos para as pessoas? Ou quando a gente fala, a gente consegue fazer assim: olha, quando aquilo aconteceu entre nós... Ah, é verdade, disparada a música, muito bem, é isso mesmo. Então eu falei outro dia que é importante a gente resolver os nossos conflitos. Os conflitos com as pessoas, os conflitos com nós mesmos. Quando foi a última vez que você fez assim? Olha, quando aconteceu aquela discussão entre nós, eu me senti triste, magoado. Eu passei um bom tempo com raiva de você, mas no fundo eu percebi que a gente podia ter contornado aquilo. Podia ter tido uma atitude melhor. Que de todas as maneiras que existiam no mundo da gente lidar com aquilo, aquela foi a que a gente pôde no momento, mas que agora a gente não precisa mais. Vamos deixar isso para lá? Vamos seguir em frente, cada um com sua vida, né? É um jeito que fala. Quando você for falar, fale apenas dos seus sentimentos. Não fale que o outro lhe machucou, o outro lhe apequenou. Não se vitimize. Não se vitimize. Ganhe um pouco de poder e, principalmente, quando falar sobre seus erros, assuma suas responsabilidades. Olha, quando a gente teve aquele momento, eu disse coisas muito fortes para você e eu vi que eu
estava errado. Então, me desculpe, não era isso que eu queria, não era isso que você merecia, nem eu nem você merecíamos aquilo. Então eu estou aqui querendo colocar um ponto final para a gente, e mesmo que a pessoa não aceite, pelo menos para você já está um pouquinho mais em paz, você reconheceu, você segue em frente. E é isso que eu estou querendo dizer isso para vocês hoje. Sigam em frente com suas vidas, sejam felizes, semeiem uma atitude pacífica dentro de vocês, que essa paz vai extrapolar para o lado de fora. E vocês vão se sentir muito bem. A vida toda de vocês vai mudar por conta disso. Tá bom? Eu agradeço a todo mundo. Aqueles que estiverem vendo a live agora, que eu vou deixar no feed, tá? Podem avisar os seus amigos. Eu vou deixar essa live no feed, que não é uma live grande, é um pouco dinâmica, não é aquela coisa chata, enfadonha, e que se vocês quiserem, mandem perguntas pelo direct ou nos comentários, sugiram outros assuntos que vocês querem que eu fale sobre, né, essa questão das emoções e como é que as emoções influenciam a nossa saúde, o nosso comportamento, a nossa memória, tá? E eu agradeço a todos, desejo a todos um excelente dia, que vocês estejam em paz e que nós possamos muito, muito mesmo aprender uns com os outros, crescer, ser verdadeiramente amigo, né? E que a gente possa crescer. Olha que coisa linda aqui atrás, alguém se importou de plantar esse jardim suspenso, são samambaias vivas, isso me lembra tanto a minha avó, que cuidava tanto dos jardins. Então hoje eu resolvi, mesmo nesse frio que está fazendo aqui, gravar aqui para que vocês pudessem ver um pouquinho disso, porque isso também é uma parte da minha história. O Alexandre gosta de lugares assim, e eu estou muito feliz de estar aqui fazendo essa caminhada junto com vocês, tá bom? Se vocês não seguem o perfil, por favor sigam, indiquem para os seus amigos. O algoritmo do Instagram gosta muito dessas coisas, e eu acho importante a gente tentar pelo menos uma pessoa que precise receber essa mensagem de paz, de tranquilidade. Eu acredito muito na minha voz, mas eu acredito muito na voz de vocês, mais do que na minha. Então eu quero só um efeito dominó. Dê um bom dia para alguém, abrace as pessoas com sinceridade, por onde passar que alguém fale assim, nossa, a Romana mudou meu dia, o Valdolino mudou meu dia, a Aparecida mudou meu dia, é isso mesmo. A Fernanda é uma pessoa maravilhosa, vamos chamar ela aqui, porque ela vai mudar o meu dia aqui, ela vai, poxa, que legal. É essa marca que a gente pode deixar no mundo. A gente cultivar um jardim de boas coisas e não fazer mal a ninguém. Se você conseguir essas duas coisas, sabe? Ter respeito pelo outro, respeito por si mesmo, não fazer mal a ninguém e deixar um rastro de sorriso. Olha que coisa boa. Fiquem com Deus.